Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Glória a Deus, gente. Como é bom a presença de Jesus nesse lugar. Como é bom a presença de Jesus. Como a gente vê a glória do Senhor. E é Ele que dirige todas as coisas. E Ele trouxe um recado maravilhoso para nós nesta manhã. Vamos receber muito de Jesus? Temos fome aí de Jesus? Queremos algo novo nessa manhã? Algo novo, como o pastor Adalto aqui ministrou. Algo novo de Deus, algo novo está vindo à luz. Isaías disse isso, eu estou quase trocando a ministração. Isaías disse isso, algo novo está vindo à luz, algo novo está vindo à luz. Toma posse disso, meu irmão. Algo novo está vindo à luz. Tremendo, tremendo, tremendo. Glória a Deus. Procura no índice Jeremias, no Velho Testamento, capítulo 29, versículo 11, que nos diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém. Podemos sentar, por favor. Glória a Jesus. Gente querida, a palavra que veio ao profeta Jeremias, era Deus falando com Jeremias, dizendo o seguinte: Jeremias, porque eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor. Todos nós aqui fazemos planos, não é verdade? Fazemos planos? Você planejou estar aqui hoje, você já planejou teu almoço, você já está planejando a tua segunda-feira, você faz planos. Todos nós fizemos planos. Isso faz parte da vida, isso faz parte do cotidiano, isso faz parte da ordem da rotina que vivemos. Planos profissionais, planos amorosos, planos de futuro. Isso não é ruim, isso é a realidade. É assim que as coisas acontecem e é assim que elas precisam acontecer. O ruim é quando esses planos se frustram, né? Nós que cozinhamos, vamos fazer um bolo, né? Uma receita nova, e a gente vê, a gente faz, vou fazer o bolo, e o bolo às vezes não sai muito certo, né? No meu caso, o bolo não sai muito certo. E a gente se frustra com esses planos. Às vezes a gente faz planos futuros e as eventualidades acontecem e a gente fica triste. Coisas que nós não controlamos, coisas que nós não prevíamos, nos assustam. Nos assusta, nos aterroriza. Às vezes acontecem algumas situações que nós temos que ter planos de emergência. Nós temos que ter planos de emergência. E adaptar aquela situação que antes para nós estava tão segura, que estava tão... Né? Quantos de nós entramos 2020 fazendo planos, gente? Quantos de nós entramos 2020 fazendo planos? Em janeiro, de dezembro a janeiro, ninguém imaginava que todos os planos da humanidade inteira iam ser frustrados. Jeremias estava ouvindo aqui da parte de Deus, Deus dizendo para ele: Jeremias, eu tenho planos ao teu respeito. Deus tem planos. E não é plano somente global, é um plano de Deus, a natureza é um plano de Deus,
O ar que respiramos é um plano de Deus, não é um plano somente global. Nós vimos aqui Deus falando individual com Jeremias e disse: eu tenho planos contigo, Jeremias. Eu tenho planos, Jeremias, antes da fundação do mundo, como diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 1, porque Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. No chamado de Jeremias, no capítulo 1, vocês vão ver, dizer: Jeremias, eu te vi e te escolhi desde o ventre da tua mãe. Deus tem planos para nós. O salmista no Salmo 139, você vai ler todo o Salmo 139, você vai ver que muito antes, diz a palavra de Deus no versículo 16, que dizem que Deus nos viu ainda em substância informe, e no livro dele foram escritos todos os meus dias, cada dia determinado por ele, dias que ainda não existiam, Deus me viu em substância informe. Escreveu, planejou. E o salmista no Salmo 39 diz que precioso é para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e os teus planos, e quão grande é a soma deles. Então Deus tem planos para nós, gente. A diferença é dos meus planos, dos planos do ser humano, para os planos de Deus. Sabe qual é a diferença? É que os planos do ser humano, os planos da nossa vida, eles podem ser interrompidos por circunstâncias. Os planos da nossa vida podem ser interrompidos por fatos que não controlamos. Os nossos planos podem ser interrompidos por fatos que não controlamos. Mas os planos de Deus nunca e jamais serão interrompidos. Os planos de Deus não estão sujeitos a imprevistos. Os planos de Deus não estão sujeitos a circunstâncias. Os planos de Deus não estão sujeitos às notícias. Os planos de Deus nunca, jamais irão falhar. E os planos de Deus para a nossa vida, eles nunca vão mudar. Eles nunca vão mudar. Pela circunstância, pelas estações. Eles não é medidos pela minha conta bancária, eles não são medidos pela minha graduação, eles não são medidos pelo lugar que eu moro, eles não são medidos pelo aquilo que dizem de você, eles não são medidos pela tua história, eles não são medidos. Os planos de Deus são pensamentos de bem e não de mal ao meu respeito. E a gente vê nesse versículo que a gente leu, Deus falando a Jeremias dizendo: eu é que sei, diz o Senhor, Jeremias, eu é que sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Aqui Deus dá uma ênfase no diálogo, na conversa para Jeremias, e diz assim: Jeremias, somente eu sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Você não sabe, sou eu que sei. Deus diz a Jeremias: Jeremias, eu é que sei os planos que eu tenho ao teu respeito. Dentro disso, gente, se somente Deus é que sabe os planos que Ele tem ao meu respeito, isso quer dizer que eu não sei todos. Jeremias não sabia todos. Eu não sei todos e você não sabe todos os planos que Deus tem ao teu respeito. Eu não sei todos os planos que Deus tem ao meu respeito. Mas isso não quer dizer, por eu não saber todos os planos que Deus tem ao meu respeito, isso vai me trazer prejuízo. Isso não quer dizer. Conhecer todos os fatos e planos que Deus tem ao meu respeito não diz que eu nunca vou me beneficiar deles. Não é que seja uma realidade ruim.
é porque eu não sei todos os planos. E Deus diz a Jeremias: Jeremias, sou eu que tenho e conheço os planos ao teu respeito. E aí Deus dá três características desse plano. A primeira característica deste plano, Deus diz a Jeremias: Jeremias, eu conheço os planos que eu tenho para você. E a primeira é planos de te prosperar e não te dar dano. Planos de prosperar e não te dar dano. E o prosperar aqui não está se referindo somente a uma área financeira. Aqui a palavra prosperar está dizendo em avançar em tudo. Em avançar em tudo. Este avanço em tudo, Deus está comigo e não vai me trazer dano neste avanço. Este é um dos planos de Deus. Deus estava dizendo isso a Jeremias: planos de dar avanço, planos de prosperar e não te dar dano. Querida igreja, não há mal no coração de Deus. Não há mal no coração de Deus. Deus não está no céu maquinando maldade para fazer. Deus não está no céu maquinando coisas para trazer desgraça. Mas aí você vai dizer: pai, mas como assim? As coisas estão tão ruins, eu estou vivendo coisas tão ruins, como isso? Gente, se a Bíblia diz que um dos planos de Deus é para trazer avanço, prosperidade e não me dar dano, o que eu estou vivendo de ruim e o que eu estou vivendo de tristeza, Ele vai reverter ao meu favor para não me trazer dano. Deus transforma as nossas frustrações em favor do plano dEle. Ele não envia coisas ruins, gente, para vir a desgraça. E até aquelas coisas que Ele não enviou, pela sua graça e misericórdia, trabalha em favor de nós para trazer um plano de avanço e sem dano. Sabe por quê? Porque sempre será a soberania dEle. Sempre haverá a soberania de Deus. Ele é o Senhor de todas as coisas e todas as coisas se sujeitam a Ele. Todas as coisas se sujeitam a Ele. Tudo. Todas as coisas se dobram aos seus planos. E os seus planos sobre os filhos de Deus, sobre os profetas desta casa, sobre as ovelhas dessa casa, sobre os enviados de Deus dessa casa, sobre esta igreja, é planos de avanço e não trazer dano. Porque Ele é soberano. Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Saiba você é um chamado. Todos desta igreja são chamados. E tudo que você está vivendo contribuirá para o teu bem. Você pode dizer glória a Deus? Eu sei que quando a gente ministra, quando a gente ouve uma ministração, muitas coisas vão passando na nossa mente. Alguns cenários negativos, algumas resistências, algumas emoções, alguns pensamentos. Mas tudo é Deus trabalhando. E segundo aquilo que você crê, você vai receber. Então quando você ouvir alguma coisa que aquece teu coração, dê um glória a Deus, dê um aleluia, dê um eu recebo, porque eu creio que aqui é a atmosfera de Deus. Que aqui é a casa do Senhor. E um dos planos de Deus é não trazer dano para a minha vida. Porque a soberania de Deus é maior.
Por causa da soberania de Deus, os planos vão acontecer. Deus, gente, não muda os seus planos segundo a minha circunstância. Ele não vai adaptar seus planos segundo as minhas circunstâncias. Ele não vai adaptar os seus planos segundo aquilo que eu estou vivendo. Ele continuará sendo soberano dentro daquilo que Ele escreveu dos meus dias. Daquilo que Ele planejou dos teus dias, Ele continuará soberano. Todas as coisas se sujeitam à sua palavra. Todas as coisas se sujeitam à sua palavra. Hebreus capítulo 2, versículo 8. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que Ele sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Nada da tua vida está de fora do domínio e da soberania de Deus. O teu choro nesta noite, o teu temor durante essa semana, as surpresas negativas dessa semana, as notícias negativas, os planos frustrados, nada saiu do domínio, da soberania dos planos de Deus sobre a tua vida. Saiba que Ele tem planos e todas as coisas que a gente pode estar vivendo, Ele vai reverter. Ele vai reverter para trazer avanço e não dano na nossa vida. As coisas ruins que nos frustram, que interrompem os nossos planos, mas para Deus é impossível frustrar os planos de Deus. É impossível frustrar os planos de Deus. É impossível mudar aquilo que a soberania dEle tem domínio. Todas as coisas, diz o livro de Hebreus, todas as coisas se sujeitam a Ele. Todas as coisas estão dentro do seu domínio. Mas sabe o que acontece, queridos, com a gente? Que a nossa cabeça tem ideias. A nossa cabeça vem pensamentos, e estas ideias, elas surgem interpretando a circunstância de dor que estamos vivendo. A nossa cabeça tem ideias segundo as circunstâncias que estamos vivendo, e aquela circunstância nos traz dor realmente, aquela circunstância nos traz tristeza, e a gente está avaliando com os nossos pensamentos aquelas circunstâncias. E aí nós avaliamos, nós analisamos, nós comparamos. Isso aconteceu com fulano, eu já vi acontecer, então isso vai ser ruim. Me ensinaram que um dia isto é ruim, então isto é ruim. Isto não tem saída, isto é um grande problema. Eu não sei todos os planos de Deus, mas eu digo para você, aquilo que vem na minha cabeça, que não vem da Bíblia, não vem de Deus, é da tua cabeça. Se a circunstância que você está vivendo, e você pegar as circunstâncias e botar dentro da Bíblia, e olhar e dizer, não, a Bíblia diz outra coisa, então não vem de Deus, isso é coisa da minha cabeça. E eu preciso rejeitar os meus pensamentos. Por isso que uma das armaduras que o livro de Hebreus fala, das armaduras o livro de Efésios fala das armaduras de combate do cristão, tem um capacete para proteger a cabeça, para proteger os pensamentos. Por isso que o apóstolo Paulo escreve que nós temos que levar todos os nossos pensamentos aonde? Cativo a Cristo. Preso nele. Eu tenho que rejeitar os meus e me ligar aos dele, do nosso Deus. Rejeitar os meus e ligar aos dele, aos planos de Deus. Os planos de Deus
não irão mudar segundo uma análise da minha interpretação. Os planos de Deus não vão mudar segundo a minha análise das minhas experiências. Os planos de Deus não vão mudar segundo a probabilidade, a possibilidade, as estatísticas. Os planos de Deus não vão mudar sobre isso. Os planos de Deus não têm nada a ver com lógica. Os planos de Deus têm a ver com fé, com confiança, com promessa. Os planos de Deus não têm nada a ver com a tua história. Os planos de Deus não têm nada a ver com a tua experiência. É muito além, ele transcende aquilo que nos chamavam antes de vir Jesus. Ele transcende aquilo que está na nossa conta bancária. Ele transcende a luta que está dentro da nossa casa. Ele transcende aqueles que estão longe de Deus. Ele transcende, ele é soberano. E o seu amor e a sua soberania tem muito para nos dar, mas a nossa cabeça fica grudada a experiências e circunstâncias. E aí sabe o que acontece? Ficamos lá se esperneando, e fica brigando, e fica achando que é o A, e fica achando que é o B, e fica achando que é o C, e eu não acho que é bem assim, já me ensinaram outras coisas, eu já sei um outro plano, eu já tenho outra saída, e fica martelando, e fica criticando, e fica murmurando, e fica reclamando, e fica se perguntando, meu Deus, e as minhas orações, meu Deus, eu fui na oração, eu jejum, e fica. Enquanto não se dobrar para a soberania de Deus, só se leva paulada na cabeça. Aquilo que a gente não mata em nós, gente, vai matar a gente. E não é Deus isso. Ah, mas eu só levo pancada, e briga, e resmunga, e faz cara feia. E entra numa carranca, e parece que gostam de mostrar, só vai levar na cabeça, porque a soberania de Deus não vai mudar dos planos que Ele tem ao nosso respeito. O apóstolo Paulo uma vez ouviu e disse: é duro recalcitrar contra os aguilhão. É duro. O aguilhão está ali, tu vai querer botar a mão. O aguilhão está ali, tu vai querer lutar com ele. Só vai se machucar. Mas os planos de Deus têm a ver com fé transcendente, dimensão do impossível e do sobrenatural. Apesar do que as pessoas dizem de nós, apesar da história que temos, apesar das estatísticas e possibilidades, apesar do que as notícias dizem, os planos de Deus não dependem disso. E nem eu e você dependemos disso, porque melhor é os planos de Deus. Porque Ele vai nos trazer avanço e não vai nos trazer dano. Ele nos traz avanço e não nos traz dor. Ele nos traz avanço e não dor. Salmos 35, 27 diz assim: cantem, alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama prosperar os seus filhos. Ele ama ver o nosso avanço. Ele ama ver a prosperidade do seu servo. Ele ama ver o avanço. Ele ama ver você crescer na fé. Ele ama você buscar maturidade espiritual.
espiritual. E maturidade espiritual, querida igreja, não é quantos anos você tem na igreja, não é se você tem um cargo na igreja, não é se você prega na igreja, não é se você canta na igreja, não é se você está todo dia orando. Maturidade espiritual é relacionamento com Deus e sendo tratado no seu caráter, sendo curado internamente, é sendo curado na sua vida, é dando abertura. A gente vê pessoas maduras quando elas sabem se sujeitar à voz de Deus, mas a gente vê imaturo, é igual criança. Foi meu mano, foi isso. Uma vez eu perguntei: Bruna, quem é que virou essa água? A bueca, que era a boneca. Foi a boneca. A gente vê maturidade espiritual quando a pessoa se rasga porque ela entende que é melhor perder neste mundo e ganhar aquilo que Deus escreveu para ela, porque ela ama mais. Ela diz: Senhor, eu quero viver algo novo na minha vida. Um novo de novo, e um novo de novo, e um novo de novo, e um novo de novo. Faz o meu coração arder. Gente, uma pessoa madura, ela anda com o seu coração ardendo. Isso não quer dizer, meus irmãos, que não vão ter luta. Isso não quer dizer que eu nunca vou chorar. Isso não quer dizer que eu nunca vou ficar brabo. Isso não quer dizer que eu nunca vou ficar triste. Eu vou ter todas essas circunstâncias dentro da minha vida. Mas a maturidade de Deus vai dizer: ah, Senhor, eu estou triste hoje. Eu estou triste hoje, minha mente está lá pensando nas coisas ruins que me disseram, pensando na notícia que diz. Eu estou triste hoje. Ah, mas eu lembrei que a tua palavra diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhã. Ah, Deus, eu estou na minha noite, mas eu espero a alegria vem, a alegria vem. E eu estou sendo respaldado pelos meus líderes, pelos meus discipuladores, pelos meus pastores. Eu estou numa igreja madura, estruturada, gente, na palavra. Não brincamos de evangelho. Não brincamos. E digo de novo, mas não brincamos mesmo de crente. Os planos de Deus, eles não vão mudar. Ele ama me ver avançar. Está aqui Salmos 35, 27. Ele ama ver a prosperidade dos seus servos. Ele ama ver as prosperidades dos seus filhos. Deus tem planos e ama me ver caminhar. As circunstâncias podem ser ruins? Pode. Mas as circunstâncias estão trabalhando para os planos de Deus se cumprirem na minha vida. Na cruz do Calvário, o inferno festejou. Na cruz do Calvário, o inferno festejou quando Deus morreu, quando Jesus na cruz do Calvário morreu. Mas os planos de Deus não estavam perdidos, porque era plano de Deus matar o seu filho para salvar a humanidade. Era plano de Deus. No terceiro dia ressuscitou Jesus Cristo. E com Ele há um plano em nós. Deus não perdeu a linha do tempo, gente. Deus não perdeu. Ele não mudou. A redenção era o primeiro plano e a redenção alcançou. Aqui estão os remidos do Senhor, os salvos do Senhor, aqueles que puderam virar a página, zerar e dizer: as coisas velhas passaram, eis que o novo surgiu, eis que o novo veio. Era plano de Deus. O céu escureceu. Uma mãe, os discípulos tristes. Tudo terminou. O mestre saiu. Findou. Mas era plano de redenção. E até o inferno teve que se submeter à glória do céu, à coroa
do Rei dos Reis, que está à destra do Pai, intercede por nós, e o seu plano continua sobre as nossas vidas. Não passou, não morreu. Deus não tem plano B. Não tem. Ele não tem plano B. Quem caiu, gente, foi Adão e Eva, não foi Deus. Quem caiu foi Adão e Eva, não foi Deus. Primeira característica que Deus diz a Jeremias: planos de prosperar e não trazer dano. Segunda característica que Deus diz a Jeremias: planos de esperança. Eu tenho planos de esperança para ti, Jeremias. E, gente, Jeremias aprendeu certinho isso. Jeremias aprendeu certinho o endereço do plano da esperança. Ele tem e ele quer nos dar esperança. Nós usamos, aqueles versinho, a esperança é a última que morre, E já está dizendo que ela vai morrer. E às vezes as pessoas atacam a esperança. Sabe quando uma pessoa ataca a esperança? Quando ela acredita no desânimo. O ataque à esperança é o acreditar no desânimo. Quando vem pensamentos de desânimo na mente, quando vem olhando as circunstâncias e olha as circunstâncias no racional e entra pensamentos de desânimo, isso é um ataque à esperança. E Deus diz a Jeremias: Jeremias, eu tenho para te dar planos de esperança. E Jeremias aprendeu tão certinho isso, gente, que você depois vai ler em Lamentações capítulo 3. Lamentações capítulo 3, no versículo 21, diz assim: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E sabe quem escreveu Lamentações? Jeremias. O plano de Deus é me dar esperança. Tudo que vem do céu me dá esperança. Às vezes as pessoas dizem: mas essa história de ser cristão é muito difícil. Não, mas essa história de ser crente, essa história é muito difícil, é muita cobrança, é muita coisa. Não, gente. É bom demais, porque nos dá esperança. É bom demais porque nos faz caminhar nas coisas impossíveis. É bom demais porque nos dá esperança que quando o médico diz não tem mais o que fazer, vem Jesus e diz: pode sim, vai fazer. Planos de esperança para nós. Às vezes as pessoas dizem: não, mas é muito doído, é muita coisa. Não, é esperança. Porque a Bíblia diz que a gente sempre vai receber algo. Ela está sempre apontando algo para frente. Vocês querem ver? O arrependimento. Sem arrependimento não temos salvação. Com arrependimento temos galardão. Chega-se na igreja com culpa, com peso, com tristeza. E a Bíblia diz: Deus é fiel e justo para perdoar todos que confessam. No que eu confesso, eu me livro. E gero o quê? Esperança. Caminhar com Jesus é receber esperança. Só que às vezes o ser humano entra num ciclo de modos que geram desânimo. O ser humano com a sua mente entra num ciclo de modos que gera desânimo. Às vezes caminham com quem não é para caminhar. Às vezes ouve o que não é para ouvir.
Vê o que não é para ver. Fala o que não é para falar. Mas eu não quero, quando eu me decido a não querer ir contra a esperança, eu decido, eu quero gerar na minha mente o que me dá esperança. A tua palavra é esperança. A tua palavra é esperança de vida. Esperança. Jesus, tu és esperança de toda a glória. Jesus, tu és. Ano de decisão, gente. Nós vivemos um ano de decisão. Decida ouvir os planos de Deus, não as circunstâncias. Decidam ouvir o que a Bíblia diz ao teu respeito. E a Bíblia diz que Deus tem pensamentos bons ao teu respeito. E eu estava pensando ontem, enquanto eu sempre meditando nisso, eu disse, meu Deus, Deus tem pensamentos de bem ao nosso respeito, muito maior do que eu penso ao meu respeito dos pensamentos bons. Sabe o pensamento bom que você tem ao teu respeito? Deus tem muito mais. Muito maior. Muito maior. Decida andar com esperança. Decida estar cheio de Cristo, esperança de toda a glória. Jesus Cristo. Não vamos nos embriagar com outras coisas. Não vamos deixar os assuntos naturais, rotineiros, circunstanciais ocupar a nossa mente, gente. Ocupar tudo aquilo que a gente pensa. No livro de Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vamos nos embriagar com as notícias, não vamos nos embriagar com coisas que uma vez deu certo por causa da nossa capacidade, as coisas sempre vão dar iguais. E se não derem iguais, a gente se frustra, tira esperança, desanima, nos enche de amargura. E acaba amargurando os outros. Porque a raiz de amargura, gente, ela contamina. As más conversações corrompem os bons costumes. Desanimam, matam a esperança que Deus tem para nos dar. A gente acaba se auto-sabotando. E perdemos de viver algo que Deus tem para nós. Toma decisão, gente. Toma decisão. Toma decisão. O que eu vou fazer com a minha cabeça a partir de hoje? Vou acreditar em todas as ideias que ela vem? Ou eu vou acreditar e tomar a decisão, vou dizer, não, eu quero saber mais do que a palavra de Deus diz ao meu respeito. Mas Luciana, eu não sei tudo, pastor, eu não sei tudo, mas eu vou perguntar. O que a Bíblia diz a respeito desse pensamento que eu estou passando? E aquilo que teu discipulador e teu líder disser, você vai ver, me mostra aqui na Bíblia, está aqui ó, na Bíblia, aqui ó, aqui. Então você vai pegar esse versículo, vai botar na geladeira, vai botar no espelho, vai botar no teu calçado da manhã, vai fazer várias coisas para você não esquecer. Não vou me esquecer de me lembrar que eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. O Senhor é minha esperança, tem algo bom para mim, eu vou me encher do Espírito de Deus, tem dons para me dar. Ele me faz poderoso nesta terra. Debaixo dos meus pés estão os inimigos. E eu vou avançar. Porque isso me dá esperança. Coloque onde teus olhos enxergam, para que a tua mente não fuja disso. Tome postura dentro daquilo que você quer. Salmo 146, versículos 5 e 6 diz assim: como são felizes os que têm o Deus de Jacó como seu auxílio, os que põem sua esperança no Senhor seu Deus. Ele fez o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele cumpre suas promessas para sempre. Põe a tua esperança no que Deus diz ao teu respeito. Põe a tua esperança no que Deus diz para você fazer. Põe a tua esperança no que Deus diz para você falar. Não ponha a tua esperança nas circunstâncias. Não ponha as tuas esperanças nas coisas que você está vivendo. Bem-aventurado é os que põem
a esperança no Senhor. Romanos capítulo 12 diz que em nós temos que renovar a nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas o transformai pela renovação da vossa mente. Corte, tire da tua vida. Para você receber algo novo, para você receber a renovação, você precisa cortar essas coisas. Te afaste. Saiba separar. Te imunize. Porque você quer colocar a sua esperança no Senhor. Terceira e última característica dos planos de Deus. No versículo em que Deus fala a Jeremias. Jeremias, nos meus planos é te dar um futuro. Nos meus planos, Jeremias, é te dar um futuro. E, gente, nós pensamos muito no futuro, não é verdade? Sim, é assim. Não é assim. Nós pensamos bastante no futuro, não é verdade? E é bom. Não há erro nisso. De pensar no futuro, de organizar, de ter planos. Não há erro nisso. O erro está em quando eu quero este futuro da minha maneira, da minha forma, do meu jeito, e digo que ele é o certo, e se fizer diferente não vai dar certo, e se eu só tenho este pensamento e a minha ideia, a minha interpretação diz, olha, não existe outra saída a não ser essa. E a Bíblia diz que Ele quer dar um futuro. E o mais lindo disso, gente, a gente faz planos de futuro. Futuro para casar, futuro profissional. A gente está sempre pensando no que nós vamos poder fazer para o nosso futuro. Mas a gente pode planejar, podemos ter todo o esquema para o futuro, mas não podemos garantir que vai acontecer, não é verdade? Não tem como garantir. Eu não tenho como garantir que quando eu chegar ao meio-dia em casa, vou fazer aquele arroz e aquele arroz vai sair soltinho. Mesmo que há 30 anos eu faça arroz. Eu não tenho, isso eu não consigo garantir. Eu não tenho como garantir planos gigantes que vai dar certo. Eu posso arriscar uma previsão. Segundo a minha experiência de quase 30 anos fazendo arroz, acredito que vou fazer o arroz e ele vai sair soltinho. Mas tem que ser na panela, aquela panela que eu sou acostumado a fazer. Brincadeira. Eu posso arriscar, eu posso prever algo. Arriscar. Mas eu não posso garantir que vai ser. Agora, quando Deus diz assim, eu tenho um futuro para dar, escutem bem. Ele não está planejando o futuro para você. Deus não planeja futuro para você. Vou ver, segundo a tua caminhada, eu vou planejar. Não. Ele já tem o futuro para você. Ele já tem o futuro. Por quê? Porque Deus está no futuro, gente. 1000 anos. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 8. Logo, amados, não esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Deus está no teu futuro. E Ele tem aquele futuro já para dar. Está na mão dEle o futuro para dar. Ele não está planejando como você e eu planejamos. Ele quer dar aquele futuro. E aquele futuro que está no plano dele é muito maior do que o teu futuro planejado. O plano dele. Nós podemos às vezes
pensar, meu Deus, e agora a pandemia vai acontecer isso, agora a pandemia vai acontecer aquilo, meu Deus, e a pandemia, meu Deus, nós estamos lá no Vicentina, e agora como é que vai ser? Nós estamos naquele pavilhão cheio de mato, não tem teto, tem um troço aqui caindo, quem não viu aqui, tinha um negócio caindo aqui, podre, tudo furado, aqui um entulho gigantesco, meu Deus, e pandemia, e como vai ser? O futuro Deus tinha, e Ele deu, está aqui, e o futuro daqui também já está na mão dEle. O teu futuro está na mão dEle. E às vezes a gente fica, os solteiros ficam, onde está a varoa? Onde está a varoa? Varoa! Ou as meninas pegam e dizem, Advir onde tu estás, Advir? E os meninos dizem, Perpétua onde você está? Preocupam com o futuro. A gente procura em deixar coisas boas para os nossos filhos, não é verdade? A gente faz planos financeiros, querendo deixar coisas sólidas, querendo deixar heranças, querendo deixar coisas, porque a gente não sabe. Eu digo para você, se você botar Jesus dentro da tua casa, Ele tem um futuro, e você não precisa mais te preocupar, porque no final tudo vai dar certo. Os caminhos não são como você planejou, que às vezes te dói, mas Ele tem um futuro, e o futuro está certo. Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. Confiar nele o nosso futuro não é baseado em experiências, não é baseado em tempo passado, não é baseado em passado, não é baseado em probabilidade e estatísticas. Confiar nele é dizer que Ele tem um futuro já garantido para mim. Hoje você pode mudar tudo isso que você está passando, entregando a sua vida a Jesus. Entregando a sua vida a Jesus e mudar o futuro. Só podemos mudar o futuro se Jesus entrar. Ele tem um plano de dar esperança e te dar o futuro. Para de procurar futuro, basta encontrar Jesus. Pare de procurar futuro, basta encontrar Jesus. Talvez você chegou aqui com o teu coração sangrando. Talvez você chegou aqui com a mente cheia de pensamentos e questionamentos. Talvez você chegou aqui perguntando até quando, Deus. Talvez você chegou aqui com medo, com incerteza. Talvez você chegou aqui preocupado, sem esperança, com vergonha. Talvez a tua luta está te expondo as tuas limitações, expondo o teu conhecimento. Talvez a tua luta está expondo os teus talentos, expondo a tua capacidade. Talvez você chegou aqui se sentindo o maior fracassado. Talvez você chegou aqui se sentindo a maior fracassada. Talvez você chegou aqui se sentindo a pior mãe, o pior pai, pior irmão, pior irmã, pior esposa, pior marido. Talvez você chegou aqui dizendo: não tenho capacidade, já tenho X de anos e não fiz nada, não construí nada, planejei isso e não deu certo, planejei aquilo e não deu certo. E nessa manhã eu quero dizer o seguinte: que tudo isso foi plano para você chegar aqui e descobrir que tem salvação em Jesus Cristo.
Chegamos esfarrapados, descabeladas, tristes. Mas tudo foi um plano para conhecer que Jesus, o soberano, Deus eterno soberano, quer me fazer avançar e não dar dano, quer me dar esperança e me dar um futuro. Encontrar Jesus é a única saída. E nessa manhã eu quero convidar você para vir para Jesus. Nessa manhã, você que nunca ouviu ou nunca se decidiu de verdade dizer: eu publicamente digo sim a Jesus e vou seguir. Talvez você está encaminhando conosco, doído de tantas coisas que lá atrás um dia você viveu em Jesus e os teus planos foram frustrados e você não tinha esse entendimento. Hoje Jesus usou todas essas coisas, Deus usou com a sua soberania este plano para dizer que tome a decisão e volte de novo. Volte de novo ao caminho de Jesus, porque o futuro Ele quer te dar. Futuro você não consegue fazer. Futuro você não consegue fazer. Futuro você não consegue fazer. Talvez você chegou aqui com o teu coração difícil de louvar. Difícil de louvar. Talvez você chegou aqui com o teu coração com raiva, contrariado, descontente, ansioso, triste, temeroso. Difícil de ter engolido algumas coisas que te disseram. Hoje Jesus diz: Ele tem planos sobre todas essas coisas. Agora, qual a tua decisão pessoal com tudo isso? Quer avançar o teu pé num outro nível para maturidade? Quer avançar o teu pé num outro nível para desenvolver um relacionamento com Deus? Talvez você chegou aqui dizendo: eu não aguento mais viver esses anos e sofrendo a mesma coisa. A soberania de Deus trabalha ao nosso favor para não trazer dano a nós. Encontre Jesus, encontrará prosperidade, encontrará esperança e encontrará futuro. Vem para Jesus, meu irmão. Vem para os pés da cruz de Cristo. Vem para se encher dele, não se encher das coisas, dos achismos, das rotinas. Vem para se encher dele. Bote essa perspectiva. Aqui Deus estava falando com Jeremias. Hoje Deus está falando com vários nomes aqui. Vamos ficar de pé, por favor. Louvor aqui. Olhe, escute aí os Salmos de número 37, versículo 37, que diz: Salmos 37, 37. Considere o íntegro. Vou repetir: considere o íntegro. Observe o justo. Há futuro para um homem de paz. Tua alma está em deserto, seca. Tua alma está seca. Você não consegue mais, parece que, encontrar aquele lugar da presença de Jesus.
Parece que você não consegue encontrar, ouvir mais mensagens, ouvir as pregações, parece que não te conecta mais o teu espírito. Falta de paz. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Qual é a tua decisão nesta manhã? Nós vamos orar. Eu quero convidar você para vir para Jesus. Eu quero convidar para você para derramar teu coração. Porque não são os planos dele que mudou. Ou é o nosso, ou é nós perdemos todas as promessas. Ou é o dele, ou é o dele. Agora a decisão é tua. O plano dele, avançar sem dano. O plano dele, dar esperança. O plano dele é dar futuro. Qual é o teu plano? Qual é a tua decisão? O que você decide hoje, nesta manhã? Senhor, eu quero algo novo. Eu quero parar de dar cabeçada. Parece que faço e nunca acerto nada. Qual é a tua decisão hoje? Estou cansado de planejar futuro. Estou cansada de viver com a notícia desse exame, que estou vendo que não tem saída, só piora, e eu não tenho esperança, e eu não tenho domínio sobre isso. Qual é a tua decisão? Põe a mão aí no teu coração, todos nós. Você sabe o que Deus falou contigo e te mostrou. Feche teus olhos.